Olá, seja muito bem-vindo a mais um Bem-Estar aqui da sua TV Caras. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é um assunto meio lógico. Todo mundo envelhece, né? Todo mundo, pelo menos todo mundo espera envelhecer. Essa é uma das lógicas da natureza humana. Para envelhecer com saúde, para envelhecer bem, a gente tem que ter a ajuda de um profissional. E esse profissional é o geriatra. Por isso, nós temos aqui hoje no estúdio aqui da TV Caras o geriatra Dr. Marlon Aliberti, geriatra do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, também pesquisador sobre o assunto, que vai ajudar a gente a entender melhor o papel do geriatra, como ele pode ajudar nesse envelhecimento saudável e outras dúvidas que a gente tem. Em primeiro lugar, Dr. Marlon, muito bem-vindo aqui ao Bem-Estar de TV Caras. Eu que agradeço, uma oportunidade, é um prazer enorme estar aqui para a gente falar um pouco sobre a geriatria e o envelhecimento da população. Muito legal. Primeira pergunta que eu tenho é, para quem ainda não sabe exatamente em que ponto da vida procurar um geriatra, o que é um geriatra e em que momento da vida eu devo procurar um geriatra? Bom, eu acho que para responder essa pergunta, é bom a gente voltar um pouquinho antes e entender o que é idoso, né? O idoso, a gente tem pela lei, que são pessoas que têm 60 anos ou mais. Em países desenvolvidos, a gente já fala em 65 anos ou mais. É possível que aqui no Brasil, em breve, a gente tenha um aumento um pouco, porque a expectativa de vida da população tem aumentado cada vez mais. Então, o geriatra é aquele médico que se especializou, estudou vários anos para entender melhor as particularidades que as pessoas com 60 anos ou mais apresentam. Então, onde a gente faz mais a diferença, o geriatra, é nas pessoas com 60 anos ou mais, porque a partir dessa sexta década aí de vida, a gente começa a ter algumas alterações do corpo humano, algumas alterações físicas, biológicas, emocionais, que precisam de uma atenção especial. A gente costuma dizer que a cada 10 anos que passa depois dos 60 anos, ou seja, 70, 80, 90, cada vez mais o geriatra vai fazer uma diferença, porque ele vai acabar tendo um olhar mais específico sobre as várias coisas que envolvem essa faixa etária mais longeva, que tem aumentado demais na nossa população. Então, em teoria, eu devo procurar um geriatra a partir dos meus 60 anos? Exatamente. Quando a gente vai usar uma fórmula simples, é aos 60 anos. O que a gente percebe hoje, com o aumento da expectativa de vida, como as pessoas têm chegado muito bem aos 60, aos 70 anos, que a gente chama essa faixa de idoso jovem, ainda muitas vezes não procura o geriatra porque não percebe as alterações da idade. Entendi. Mas é sempre bacana porque também tem uma outra linha que tem aumentado muito, que é essa coisa da prevenção. Então, muitas vezes o geriatra ele vai trabalhar aos 60, aos 70 anos numa linha preventiva, para que você chegue lá aos 75, aos 80 e mais anos, melhor, com mais função, com mais qualidade de vida, que é o que a gente busca. Agora, eu vou para o geriatra a partir desse momento que eu tenho 60 anos. Quais são os principais problemas que, caso eu não faça uma prevenção, mesmo que eu faça uma prevenção, eles podem surgir decorrentes da idade? Olha, eu não diria que os problemas surgem decorrente da idade. Muitas vezes esses problemas surgem por hábitos de vida que nós vamos acumulando ao longo do tempo, por características genéticas, por uma predisposição que aquela pessoa tenha de ter certas doenças. Aliás, isso foi uma pergunta, essa é uma pergunta quase capciosa, porque é exatamente isso, porque muita gente, desculpa interromper o doutor, mas muita gente fala assim, eu tô assim porque eu tô velho, isso é coisa de velho. Aliás, é uma coisa que provavelmente o senhor deve ouvir muito, mas eu tô assim com essa dor porque isso é coisa de velho. Não é, exatamente como o senhor está explicando, é uma série de fatores, não é só a idade. Não é só a idade. Muitas vezes a idade não é a causa desses problemas todos, né? E isso até é ruim, viu, Mauro? Porque muitas vezes a pessoa acha que ela tem um problema, esse problema tá ligado à idade, ela não procura ajuda. Exato. Ela esconde da família, ela não procura o médico, né? Então, claro, a gente tem que várias doenças são mais comuns, não são causadas, mas são mais comuns a partir do momento que a pessoa envelhece. E aí a gente pode falar de doenças comuns na população e que a gente conhece no nosso dia a dia, que é desde pressão alta, diabetes, problemas do colesterol, problemas cardíacos, né? Um outro problema muito comum quando as pessoas envelhecem, problemas relacionados à articulação, então artrose, né, osteoporose, que são os problemas dos ossos. E eu acho que uma doença que as pessoas têm muito medo hoje em dia e que o geriatra, junto com alguns outros especialistas têm um olhar muito aprofundado na questão da demência, que são as doenças relacionadas à memória, né?
também demência, depressão são outros problemas comuns também nessa faixa etária. Eu acho que eu elenquei as principais aqui. A partir do momento em que eu passo a me consultar com o geriatra, esse acompanhamento de um geriatra é um acompanhamento é possível fazer um check-up, por exemplo, eu não sinto nada, eu tenho 60 anos, eu estou me sentindo bem. Eu posso fazer um check-up geriátrico, quer dizer, para entender se a questão da minha idade ali e se eu tenho alguma coisa, alguma predisposição ainda a ter? Essa é uma pergunta muito interessante e a gente pode fazer sim, até porque, como você vê que o idoso ele pode ter mais de uma doença ao mesmo tempo, o geriatra nunca vai ser especialista numa doença, mas ele é especialista em entender o quanto aquelas doenças ou aquele perfil de saúde que aquele indivíduo tem está acometendo a sua qualidade de vida, o seu dia a dia. E aí a maneira que a gente faz essa triagem é uma maneira chamada avaliação geriátrica ampla. E nessa avaliação, que é um check-up do idoso, a gente avalia 8 domínios de saúde que o idoso tem, que vão além das doenças que ele possui. E aí a gente avalia então órgãos dos sentidos, visão e audição, a gente avalia o humor e ansiedade, então uma questão psicológica, a questão da memória, que é a questão cognitiva, também a gente avalia, o ambiente onde a pessoa mora, então o ambiente e as relações sociais que ela acaba tendo na família e com os amigos, são outros dois aspectos importantes também, a mobilidade que o indivíduo tem, né? Então a mobilidade dele para fazer as coisas e para caminhar e para locomover, risco de quedas envolve junto com essa questão da mobilidade. E isso tudo, então, a gente faz uma triagem dessas coisas todas. Por quê? Porque a gente quer entender, Mauro, apesar de ter 80 anos, apesar de ter 85 anos, mesmo tendo 90 anos, qual é a função? Qual é a função que essa pessoa tem? Porque a gente tem pessoas chegando hoje aos 90, aos 95 anos, aos 85, sendo diretores de grandes empresas, dirigindo, trabalhando, viajando. E é isso que a gente ajuda a medir, então, com esse instrumento de avaliação global. O senhor tocou agora num assunto muito importante, que é a questão da demência. A demência é uma coisa que realmente, eu acho que é um dos maiores temores, provavelmente, dos seus pacientes e no mundo, de uma maneira geral, porque os casos de Alzheimer, eles estão cada vez maiores, né? Assim, cada vez mais notificados. Eu vou só abrir uma brecha nesse momento, especificamente sobre Alzheimer. Como é que está hoje, no sentido de pesquisa, de avanço terapêutico, de controle, como está no caso específico de Alzheimer? Então, Alzheimer é um dos maiores desafios que a gente tem na sociedade atualmente, porque a idade é um fator de risco para a doença. Se a gente tem, o Brasil está envelhecendo de maneira muito rápida, o mundo todo, o nosso país é um exemplo disso, com as pessoas vivendo mais, acaba tendo mais a doença no nosso dia a dia. É muito comum, imagino que várias das pessoas que estão ouvindo a gente tem alguém na família com um problema de demência. E um grande desafio é que a gente tem duas classes de medicamento que ajudam a tratar a doença, mas nós não temos ainda uma classe de tratamento que ajude a reverter o processo. Então, a partir do momento que a pessoa tem a doença, você consegue atenuar a progressão da doença. Você vai retardando o processo. Exatamente, mas você não consegue reverter. Agora, tem uma notícia boa. Notícia boa, isso é muito bom. Apesar da gente ainda não ter esse medicamento, a gente procura, é uma das áreas que mais se pesquisa hoje na medicina, novos medicamentos que venham mudar a doença e reverter esse processo. A gente tem muitos estudos, inclusive acabou de sair um estudo brasileiro mostrando como prevenir a doença. E a gente tem 54% dos fatores associados à demência são preveníveis no Brasil. Então, 54% das coisas que levam a gente a vir a ter um problema de demência, um Alzheimer, quando a gente for um idoso, podem ser preveníveis com hábitos de vida. Eu tenho que perguntar pelo menos alguns deles agora, por favor. Então, se você se interessa em se prevenir de alguma coisa que ainda não há um tratamento que possa reverter, preste muita atenção no que o doutor vai falar agora. Exatamente. Então, vamos lá. São coisas simples ao nosso dia a dia. Um dos fatores de risco mais importante é inatividade física. Então, ou seja, para combater isso, eu preciso ser uma pessoa ativa, que faça atividade física. A gente fala aqueles 150 minutos por semana que você divida. De caminhada, de bicicleta. Que pode ser aquilo que a pessoa mais gostar, ela mais se sentir bem. Desde caminhada, bicicleta,
corrida, quem conseguir fazer um Cooper, até atividade de academia, Perfeito. no clube, né? Isso tudo vale. Alimentação saudável, e aí a gente está falando de eu estimular muito a ingestão de frutas, de verduras, aquele prato muito colorido, rico, que ajude a pessoa ter uma alimentação saudável. Estímulo visual também. E manter um peso adequado, então também. Obesidade é um fator. É um fator de risco. Então, você vê que a atividade física e a alimentação saudável acaba sendo o pilar, então, dessa prevenção. Outras coisas super importantes quando a gente fala se você começa a ter um problema auditivo, por exemplo, tentar procurar um otorrino, um especialista e você tenta ver qual é esse problema, se você precisa usar algum aparelho auditivo, você tentar melhorar isso, porque o estímulo auditivo ele deficiente, ele leva também ao aumento do risco de Alzheimer. Eu não sabia, quer dizer, que uma pessoa começou a perceber que tem um problema ali de audição, mas isso tem a ver com a compreensão, a capacidade dela de ouvir e de interpretar as coisas ao redor? Influencia, sim, a maneira que ela se relacione com os Socializa. outros. E tem alguns fatores que ligam o problema auditivo com memória que não estão tão bem elucidados ainda. Mas, com certeza, uma das questões é essa questão da interação social. Para a questão cognitiva, por exemplo, o que a gente pode fazer para prevenir o Alzheimer? Exatamente. E aí, outras coisas que eu acabei não falando aqui, mas que são importantes, é a maneira que você se relaciona com os outros. Então, a questão de hábitos de leitura, a maneira de convívio social com as outras pessoas, cessação do tabagismo. Então, o tabagismo é um fator de risco também. Mais um para o tabagismo. A gente já fez todas as entrevistas que a gente faz aqui com os médicos, quando a gente começa a citar a causa dos problemas, sempre na lista aparece o tabagismo, que é obviamente uma boa razão para você que está acompanhando o bem-estar. Se você ainda fuma, parar de fumar, porque olha aí, mais uma razão para você, mais uma possível causa de você desenvolver Alzheimer é o tabagismo. E aí, outras coisas que a gente estava falando agora há pouco é que as pessoas acabam tendo outras doenças junto com Alzheimer. E aí são doenças comuns, pressão alta, diabetes, o colesterol alterado. E já se provou que se você faz o diagnóstico de uma dessas doenças por um check-up, por uma consulta médica, e você faz um tratamento adequado, controla bem a sua pressão, controla o diabetes, controla o colesterol, isso retarda também o aparecimento do Alzheimer. É o momento que a gente está mais investindo em pesquisa para a reversão da doença de Alzheimer. Então a gente tem uma esperança muito grande, a gente como médico, como pesquisador, tem uma esperança muito grande que na próxima década, nos próximos 20 anos, aí, a gente vai ter novidade, a gente vai ter medicamentos novos para a doença, porque esses medicamentos que existem hoje já foram descobertos e estudados há mais de 2 décadas. Então a gente está numa carência grande disso. Mas é um avanço maior agora, mais acelerado também. Até por uma questão de verbo. Agora vamos falar um pouquinho sobre envelhecimento. A gente tem notado, você que está acompanhando a gente aqui no Bem-Estar, você pode olhar no seu parque, na sua rua, provavelmente, se você não notou, vai notar que tem muito mais idoso. Você percebe muito mais pessoas de idade ao seu redor, na família, amigos, conhecidos, em todo lugar. Há hoje realmente mais idosos no Brasil, as pessoas estão envelhecendo mais. Por que isso está acontecendo? Porque nós temos uma qualidade de vida. E como que a gente caminha daqui para frente? Como é que vai ficar a população brasileira idosa daqui em diante? Olha, Mauro, eu acho que o envelhecimento rápido da população é o grande fenômeno que a gente está vivendo no Brasil desde os anos 2000. Isso aconteceu primeiro nos países desenvolvidos, França, Estados Unidos, Japão, e agora isso tem acontecido de maneira muito rápida nas últimas 2 décadas nos países em desenvolvimento, né? Hoje a gente tem ao redor de 32 milhões de idosos no Brasil, então mais ou menos 1 para 7 pessoas da população brasileira são idosos, mas em 2 décadas 1 para 4 um brasileiro em 4 serão idosos. É um número muito alto. É muito alto. Em 2 décadas, daqui a 20 anos, então, qual vai ser o número daqui a 20 anos? Mais de 50 milhões de brasileiros idosos. Como que a gente está preparado para isso? Exatamente. A gente conseguiu mudanças importantes na sociedade, o maior acesso à saúde, a questão do saneamento básico, a questão de medidas simples de saúde, como o uso de vacinas ou tratamento de várias doenças, fizeram as pessoas viverem mais. O grande desafio atual é como fazer as pessoas todos nós, não só viver mais, mas viver melhor, como viver bem, como chegar lá aos 85, aos 90 anos com boa saúde.
Porque o que as pessoas mais têm medo aqui no Brasil, Mauro, não é de envelhecer. Eles têm medo de envelhecer e dar trabalho para a família. Exatamente. E ficar dependente dos outros. Eu acho que esse deve ser, é um temor, eu acho que provavelmente é um temor generalizado de quem está nessa faixa etária, exatamente. Eu vou envelhecer, eu vou dar trabalho para a família, e a gente sabe que o elemento familiar no envelhecimento de uma pessoa ele é muito importante, porque envolve relações complexas, né? Quer dizer, tem familiares que são mais atentos, tem familiares que são menos atentos, tem uma angústia dessa pessoa que está envelhecendo e se sentir dependente de um familiar, quer dizer, tem uma questão psicológica muito forte. Como que eu, enquanto idoso, e essa é uma questão muito importante, pretendendo chegar a uma idade avançada, eu posso me preparar psicologicamente para isso? Quer dizer, para não ter essa angústia, né? O que eu tenho que fazer? Olha, eu acho que da mesma maneira que a terceira idade, que todas as outras idades, a gente tem que entender que todas as faixas etárias que a gente vive têm limitações, né? Você vai ter benefícios, eu acho que um benefício muito grande que uma pessoa idosa tem é a questão do tempo, né? Enquanto você tem alguém aos 40 anos, falta tempo, porque está envolvido em 1000 atividades. Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo uma administração melhor e podendo dominar melhor as nossas escolhas e o tempo. Isso é um ganho. Sim. Por outro lado, a gente vai ter que lidar com algumas limitações. A funcionalidade acaba reduzindo a cada década após os 40, com uma intensificação maior após os 60 anos. Então, saber lidar com isso, entender e aceitar, né? É uma grande chave, né? Entender as nossas limitações. Mas sabendo que tudo aquilo que eu falei para o Alzheimer é válido para envelhecer bem. Então, quando eu trato bem as minhas doenças, quando eu busco uma alimentação saudável, isso tem como buscar ajuda para isso. Quando eu faço atividade física regular. Então, a única pílula mágica que a gente tem até hoje para envelhecer bem, se a gente pudesse escolher uma, é manter-se ativo. Tanto fisicamente, é super importante ter uma atividade física regular, quanto também do ponto de vista psicológico e social, reforçando os nossos laços de amizade, reforçando os nossos laços na própria família, isso tudo é importante. Então, manter-se ativo, tendo um ideal, tendo objetivos, é algo super importante para eu. Muita gente pode falar assim, nossa, mas é muito subjetivo, né? Quer dizer, para eu envelhecer bem, eu preciso ter amigos, né? Porque eu preciso ter amigos, para que eu tenho amigos? Eu estou vivendo bem sozinho. Tem muita gente que gosta, inclusive, de permanecer sozinha. Essas pessoas que não sociabilizam com o passar das décadas, quer dizer, isso pega exatamente para tornar essa pessoa com um envelhecimento ruim, quer dizer, no sentido de emocional, o que pega, por exemplo, uma pessoa que não é muito sociável e está envelhecendo sem ser muito sociável? Claro, eu acho que uma coisa que a gente precisa ter é sempre o respeito, né? Claro. Não há uma fórmula de bolo. Claro. Então a gente vai ter, inclusive isso marca o nosso envelhecimento também. Enquanto você pega a saúde do jovem, é tudo muito, muito homogêneo. Conforme a gente vai envelhecendo, as características individuais de cada pessoa vão ficando cada vez mais marcantes. Então nós vamos ter pessoas muito diferentes e tá tudo tranquilo com isso. Sim. Tá tudo bem. Mas o que a gente percebe é que a questão da socialização acaba sendo mais marcante. Os Estados Unidos, que estão mais à frente em pesquisas nessa área, mostram que uma grande epidemia que tem lá entre os idosos americanos é a questão da solidão. Isso leva um aumento para doenças crônicas como pressão alta, diabetes, aumenta o risco de Alzheimer, diminui muito a qualidade de vida. Então, a gente vê que essa questão social, conforme a gente envelhece, ela vai ficando mais forte, vai ficando mais importante. É muito forte, porque tem muita gente, como o senhor bem citou, Estados Unidos, na Europa também, são idosos que realmente vão envelhecendo sozinhos, ou vão perdendo familiares, ou perdendo contato com os familiares. Quer dizer, estar sozinho, ter a solidão é um agravante desse processo de envelhecimento saudável. Difícil você envelhecer de maneira saudável sendo uma pessoa solitária, completamente isolada, porque você não se relaciona com o mundo, tem uma questão emocional. Agora, a questão da atividade física, por exemplo, é muito importante a gente ressaltar que essa faixa etária tem que ter um acompanhamento hiper especial, né? Porque você não pode se exercitar a partir de 60 anos como você se exercitava no auge ali dos seus 20, 30 anos. Como é que é exatamente essa parte? Quem ele deve procurar? Como é que funciona isso? Uma coisa interessante é que para ter saúde a gente não precisa fazer um nível de atividade física de altíssimo performance. Entendo. Um spinning ficar ali enlouquecido. Exatamente. Se você fizer uma atividade física regular, mesmo de baixa intensidade, você já vai ter um benefício muito grande para a saúde, respeitando, eu volto a dizer, aqueles 150 minutos por semana, que você pode dividir em meia hora, 5 vezes por semana, por exemplo. É pouco, 150 minutos por semana é muito, assim, não é um sacrifício, não é algo tão difícil, é uma coisa muito importante e que é
150 minutos é muito pouco. Exatamente. E o ideal é que a gente possa ter uma caminhada, um Cooper intercalado, pelo menos 2 vezes por semana com alguma atividade resistida. O que é isso? São atividades de musculação na academia, por exemplo. Pilates é um outro exemplo também. Porque quando você junta uma atividade física aeróbica, né, uma atividade física de caminhada, uma natação, uma bicicleta, com uma atividade física que você trabalha força muscular, você está agindo em 2 áreas que ajudam você a envelhecer melhor. Você está mantendo uma saúde muscular e você está também mantendo uma boa saúde para o seu coração, uma boa saúde para a sua performance física. Entendo. Então, a união a esses dois é o ideal. Se você puder ter um acompanhamento de um educador físico, uma supervisão, é o ideal, claro. é a melhor coisa, claro. Mas eu gostaria que isso não fosse impeditivo. Exato. Até porque uma caminhada, você pode começar a fazer no bairro onde você mora, perto da sua casa, na academia que você tem acesso, de repente na sua comunidade ou no seu prédio. Perfeito. Isso tudo já pode ajudar muito. E é claro, você vai fazer o seu check-up com o médico, acompanhamento para ver se está tudo bem, mas sendo uma atividade física de baixo impacto, que já tem reflexo bom para a saúde, é menos preocupante o quanto essa pessoa tem de acompanhamento médico, o quanto que ela tem de supervisão. Eu já sou um idoso que eu tenho um problema de locomoção, né, que eu acho que é um fator aí muito relevante enquanto problemas dessa idade. Estou andando, tem a questão da queda, tem a questão de não conseguir muito equilíbrio, tem a questão de andar. A fisioterapia, o que pode ser feito do ponto de vista geriátrico para ajudar esse idoso que já está nesse estágio onde a locomoção é um fator de dificuldade no dia a dia? Maravilha. Essa pergunta é excelente, porque ela me ajuda a explicar também uma coisa que eu não falei antes, que a geriatria ela é a especialidade médica, uma das que mais trabalha com equipe multiprofissional. O médico raramente, quando cuida da saúde do idoso, ele cuida sozinho. Entendo. E o fisioterapeuta é um dos profissionais que mais são a mão direita e esquerda do médico nesse cuidado conjunto com a saúde da pessoa. Então, essa pessoa com uma dificuldade de locomoção, uma dor crônica, que é algo que atrapalha muito a qualidade de vida do idoso, sim, o fisioterapeuta vai ajudar bastante. O fisioterapeuta trabalha muito a questão de força muscular, dá uma estabilidade para as articulações, eles conseguem fazer exercícios para evitar ou diminuir o risco de quedas com resultados importantes. Então, muitas vezes o fisioterapeuta, mais que o educador físico, pode ser o profissional mais indicado a depender dos problemas que a pessoa tenha de locomoção, como você citou agora, né? O lado bom, Mauro, só encerrando a resposta a essa sua pergunta importante, é que muitas vezes também atividade física resistida na academia com aparelho precisa de pouca mobilidade. É verdade. Talvez você precise de alguma adaptação para entrar e sair do aparelho. Sim. Mas muitas vezes isso é tranquilo com o educador físico ali do lado, tudo. Então, até a atividade física resistida em uma academia é algo que pode ser feito por pessoas que você nem imagina. Tem alguém que tem uma doença de Parkinson, que tem um problema de locomoção, uma sequela de um AVC, que é um derrame, pode conseguir usar uma academia e fazer exercício muito bem com uma orientação ali de um profissional. Muito importante. Agora, para a gente finalizar essa entrevista, eu tenho uma pergunta importante que não é direcionada exatamente ao idoso, mas para quem está ao redor do idoso, para aquele familiar, para aquela pessoa próxima que está no dia a dia do idoso. E tem outro dia eu li um artigo onde dizia-se que idosos, muitos deles, quando as pessoas começam a tratar de uma maneira, ele percebe, tem uma percepção de que ele está fragilizado, uma percepção de que ele é uma pessoa que tem uma determinada limitação e que isso piora a situação dele. Quando ele percebe quase uma dó, ou quando ele uma situação ali em que ele sabe que a pessoa está fazendo alguma coisa porque ele está ou adoentado ou por causa da idade mesmo, e que isso não é correto. O que o senhor indica para essas pessoas que cuidam dos idosos ficarem atentas no dia a dia do idoso para a questão física e para a questão emocional? Eu acho que o que a gente precisa ter é a questão do respeito e do bom convívio, né? Mas algo que tem sido falado muito na sociedade atualmente, a gente falou muito disso na pandemia, porque a gente sabia que o vírus da Covid, os idosos eram mais suscetíveis à forma grave da doença. Isso suscitou muito um termo que a gente tem usado, que é a questão do etarismo ou idadismo, que é o preconceito ligado à idade. Preconceito. Então, do mesmo jeito que a gente tem falado hoje na sociedade de tantos preconceitos, formas de preconceito, a gente vai ter que combater, eu falei, nós vamos ter 1 brasileiro em 4 serão idosos. Nós vamos ter que combater isso, combater o preconceito. Porque a gente vai conviver com essas pessoas. Exatamente.
E eu queria dizer até, é tão saudável, porque é tão gostoso a gente conviver com o diferente, com as diferentes gerações, quando a gente vê um netinho brincando com o avô, ele interagindo, quanto conhecimento, quanta sabedoria esse avô ele não consegue passar para o seu neto e quanta riqueza não traz aquilo na formação daquele indivíduo, né? A gente tem vários trabalhos mostrando que atividades que você liga o berçário a uma instituição de repouso, aquelas crianças têm uma evolução, têm um desenvolvimento muito mais interessante, muito mais rico, muito mais amplo, né? Então eu acho que tudo passa pelo respeito, entender que a gente costuma dizer também que o idoso fica como criança de novo, né? Isso não é uma verdade, porque a criança ela está construindo uma história e o idoso já construiu a sua história e está continuando numa fase mais avançada. Sim. E a gente tem que respeitar essa história. Exato. Ele viveu a sociedade num outro momento, exato, os valores eram diferentes. Exato. Quando a gente coloca tudo isso na mesa e a gente equilibra esses pontos todos, a questão de valores, a questão de como aquela pessoa, quando ela era jovem, como é que a sociedade via diversos assuntos que a gente discute hoje na sociedade, quando a gente coloca isso tudo, a gente consegue conviver bem, consegue dialogar bem, consegue respeitar e respeitando muito a autonomia e a independência do idoso. A gente está vivendo agora a década do envelhecimento saudável, que vem sendo investido pela Organização Mundial de Saúde, que o principal recado que a OMS quer dar para nós, a Organização Mundial de Saúde, é: vamos encarar o envelhecimento como algo positivo, como algo bom. As pessoas podem viver bem até a idade bastante avançada e desfrutar de qualidade de vida, de alegria e de um bem-estar onde ela mora, onde ela convive e aonde ela atua, né? Então, vamos envelhecer com saúde. Quero mais uma vez agradecer ao Dr. Marlon Aliberti, geriatra do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, pesquisador, mestre nesse assunto de geriatria. Foi muito importante, trouxe muita informação. Quero trazê-lo de volta aqui, porque acho que tem alguns temas ainda muito importantes. O próprio tema, além do tema da demência, temas cognitivos, temas de mobilidade, queda de idosos, que eu sei que é um fator. A gente vai trazer, se o senhor aceitar o convite, vamos voltar aqui para falar sobre isso. Quero agradecer muito o seu tempo aqui por ter vindo para o Bem-Estar de TV Caras. Eu que agradeço a oportunidade. Que bom que a gente está discutindo o envelhecimento. Que bom. Que isso entrou na nossa pauta. Que bom. Muito Vamos obrigado. Envelhecer com saúde. Obrigado, senhor. Obrigado a você que também está acompanhando a gente aqui no Bem-Estar de TV Caras. Gostou? Compartilha. A gente mostra nas nossas redes sociais aqui embaixo. Comente, mande sugestões e até o próximo Bem-Estar. Até lá.